Olá para todo mundo. Então, eu sou o Felipe, né? Eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. E meu trabalho, basicamente, ele foi intitulado como as variáveis físicas determinantes para a seleção de talentos no futebol. Esse é um tema bastante interessante, né? A gente tem discussões importantes a respeito sobre o tema, justamente porque entender o que é talento já é algo bem complexo e aplicar ele em contexto competitivo faz com que isso seja mais complexo ainda, né? Porque a problemática do tema é justamente essa: entender se a gente está selecionando alguns atletas, né? Se esses atletas que estão participando das nossas categorias de base, eles são de fato talentosos, se a gente prioriza alguma coisa para que esses atletas continuem nesse processo de desenvolvimento, né? Ou se a gente pensa mesmo em desenvolver esses atletas, né? Então são muitos os problemas que envolvem esse tema. Basicamente, como o tema ele é bem geral, a gente se preocupou em trazer justamente essas problemáticas que envolvem o tema, primeiro abordando uma revisão de literatura, então mostrando essas questões que envolvem o tema, para depois a gente se aprofundar e desenvolver o trabalho pensando mais em variáveis de aptidão física, né? É, então, basicamente, a gente vai se debruçar sobre essas variáveis de aptidão física, não só porque a gente considera elas mais importantes. Na verdade, elas fazem parte de um ecossistema e que, de fato, talvez não sejam as mais importantes. Tem a sua importância, mas, obviamente, não são as únicas variáveis. Mas é importante pensar, principalmente, né, dentro do projeto de mestrado, em algo que seja factível. Como a gente vai estar invadindo o aspecto prático, né, entrando dentro de um clube de futebol para avaliar, foi necessário também pensar em alguma estratégia que o clube pudesse aceitar receber o estudo e que ao mesmo tempo fosse possível de desenvolver o estudo, depois verificar, né, tratar esses dados. Então, justamente por isso que a gente vai apresentar, primeiro, na literatura, os aspectos gerais, que a gente considera muito importantes quando fala de seleção de talentos, mas depois se debruçar mais em questões físicas para que o estudo pudesse ser de fato aplicado, né? Primeiro, então, essa discussão que é muito interessante da gente pensar o que é talento. Né? Será que quando a gente isola uma variável, por exemplo, como a gente fez agora, né? Isolando questões físicas, a gente pode dizer que aquele indivíduo, porque ele corre mais, ele é um indivíduo talentoso? Pensando no futebol, né? Essa discussão ela é ainda mais complexa. E, de fato, a definição do que é talento não é algo consensual. Essa definição ela é complexa, porque existem diversas correntes, diversos pensamentos, né? Diversas correntes teóricas que vão nos dar algumas explicações a respeito disso. Há alguns que acreditam que o talento é algo inato, então imaginem que talento poderia ser, por exemplo, identificado a partir de uma pesquisa genética. A gente encontra um gene específico em alguém que vai determinar que aquele indivíduo vai ser talentoso em algum esporte. Né? Então esse tipo de abordagem, ela na verdade favorece inclusive questões de seleção precoce. Já que o talento é algo de berço, então, mesmo numa criança muito pequena, eu poderia identificar esse talento e colocar ela no esporte. Mas tem gente que pensa que, na verdade, é tudo algo que pode ser desenvolvido. Então, o indivíduo ele nasce e ele pode ser, de alguma forma, desenvolvido naquele esporte e gerar resultado esportivo. Também, né, tem gente que pensa que ele é uma junção dos dois. Né? A gente pode ter até algum gene específico, pode ter alguma predisposição para algum tipo de esporte, mas se a gente não for estimulado, essa predisposição nunca vai aparecer. Né? Então, mesmo um indivíduo talentoso, digamos assim, ele precisa ser desenvolvido para que esse talento floresça. E além disso, né, discussões também elas acontecem porque não só desenvolver esse talento, mas como ele é desenvolvido, né, em qual ambiente que ele está inserido. Dentro do esporte, a gente pode, por exemplo, pensar numa prática assim, com mais repetições, né, a gente pedindo para o atleta fazer um movimento e repetir, e ir corrigindo, e repetir, e corrigindo, né? Que é muito comum, por exemplo, nas categorias de base, né? Que a gente observa que muitos dos treinos podem acontecer dessa forma. E essa prática ela pode ser lúdica, né? O indivíduo, enfim,
através de brincadeira, através de ludicidade em contato com o esporte. E esses dois tipos de abordagem também levam a diferentes tipos de, digamos, consequência, né, dessa prática esportiva. Por exemplo, essa prática mais lúdica, mais livre, permite com que, na vida adulta, esse indivíduo possa ter tomadas de decisões mais criativas dentro do jogo, o que é algo muito interessante, né? Então, a nossa abordagem também vai influenciar como o indivíduo vai acabar demonstrando aquele tipo de habilidade que ele está sendo desenvolvido, né? Então, por isso que a gente primeiro elaborou uma revisão sistemática, né, para identificar quais das variáveis físicas, pensando em talento, que são mais abordadas na literatura, né? A gente viu que, de fato, essas variáveis físicas elas são importantes para a gente detectar indivíduos talentosos, ou muitos modelos de seleção de talentos consideram as variáveis físicas. Elas compõem, né, parte importante do desempenho. Então, um atleta, para conseguir desempenhar sua função, ele de fato precisa ter algumas questões físicas sendo desenvolvidas, né? Mas justamente aqui a gente encontra um problema na literatura, porque a gente vai verificar que diferentes níveis competitivos vão demonstrar diferentes níveis de aptidão física. Então, um atleta que está jogando em um nível mais alto, digamos assim, ele pode ter alguma vantagem física em relação ao atleta que está desempenhando em nível mais baixo de performance. Mas eles estão em contextos diferentes. Ou seja, eu não consigo dizer que esses atletas receberam os mesmos estímulos. Portanto, a diferença não é só em relação à parte física e ponto, né? A gente está falando de diferenças de desenvolvimento. Então, é muito importante, e aí nosso estudo ele vai caminhar nesse sentido, de conseguir verificar essas diferenças dentro de um mesmo contexto de clube. Por mais que a literatura nos diga que há diferenças, a gente tem que entender que essas diferenças podem acontecer por diversas formas, né? Fora que tem algumas questões, né, que envolvem o próprio crescimento dos indivíduos, né? Alguns podem ser mais maturados do que outros, e isso pode dar uma vantagem física para eles ou não, né? Então, a gente pode ter diferenças físicas por algo que não necessariamente significa um talento, né? Mas simplesmente por diferentes desenvolvimentos. E no nosso estudo original, que compõe, né, esse trabalho, a gente foi verificar realmente se dentro de um clube de futebol, os atletas que jogam como titulares, que são reservas ou que não vão para o jogo, se eles são diferentes em termos físicos, né? Então, esse foi justamente o objetivo, de tentar comparar esses atletas. A gente primeiro comparou as idades, né, para ver se esses caras eram diferentes em cada idade. Então, se um atleta da sub-20 ele desempenha melhor que o da sub-17, da sub-15, e depois a gente dividiu esses caras, né? A gente dividiu eles para verificar se, por exemplo, dentro da sub-20, da sub-15, da sub-17, aqueles que são titulares, os que são reservas e os que não são relacionados, se eles são diferentes fisicamente. E basicamente a gente viu que tem uma diferença entre as idades. Então, assim, há um efeito da idade sobre variáveis físicas. A gente tende a encontrar que atletas mais velhos, eles vão desempenhar melhor fisicamente. A gente sabe que essa diferença de idade, ela não é só uma diferença de idade cronológica, né? Ela pode ser uma diferença de idade biológica. Então, atletas que nasceram em diferentes períodos do ano podem ter essa diferença, e são coisas importantes para a gente considerar aqui. Mas, no geral, atletas mais velhos vão desempenhar melhor. O que a gente não encontrou diferença foi entre titulares, reservas e não relacionados. E isso é muito curioso, porque, aparentemente, né, quando a gente compara diferentes níveis competitivos, a gente vê que um atleta que está em um nível superior de, por exemplo, está na Série A, ele desempenha melhor do que um atleta que está na Série B. Mas dentro do mesmo clube, dentro do mesmo ambiente competitivo, ou seja, quando a gente está estimulando eles da mesma maneira, titulares, reservas e não relacionados, eles não têm diferença, né? Então, em relação à parte física, portanto, isso reforça a importância de que, de fato, o desempenho é algo multifatorial. A gente não pode isolar uma variável para tentar, de maneira, entre aspas, mágica, determinar aquilo que diferencia esses atletas, né? Então, basicamente, a gente vai reforçar que esses modelos de seleção, eles vão estar linkados com o próprio processo de desenvolvimento dos atletas. A gente não pode excluir isso,
né? Entender que aquele atleta, de fato, ele está num período sensível para a gente avaliar aquela valência, né? E que a gente precisa ainda pensar em modelos longitudinais, que são mais difíceis de serem aplicados ainda mais, né, dentro do mestrado, mas para tentar identificar essas flutuações de desempenho que podem ser naturais, né? Um atleta ele pode desempenhar melhor uma avaliação hoje, ou pior hoje e melhor amanhã, e a gente não vai conseguir verificar essa variação de desempenho que é natural, porque a gente vai coletar de maneira transversal, né? E essas variáveis físicas que a gente viu, elas de fato representam, né, um grupo de atletas que pode ser mais homogêneo, já que eles já estão inseridos num ambiente que é competitivo, que são as categorias de base, e isso pode fazer com que eles permaneçam naquele clube, né? Isso pode fazer com que eles sejam, digamos, habilitados a permanecer no clube. Mas o processo de seleção em si, que vai colocar eles no jogo ou não, não é tão sensível, né, a essas variáveis. Então a gente tem que sempre ter cuidado na hora de interpretar esses dados, porque a gente precisa considerar diversos fatores, né? Então, muito obrigado pela atenção. Basicamente, nosso trabalho fala sobre isso.